Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Guilherme Ribeiro. Então, vamos continuar aqui nossa aula sobre aritmética e MMC. A gente não chegou ainda na parte de MMC propriamente, mas a gente vai chegar, pessoal. Essa parte eu quero comentar um pouquinho com vocês em relação a essa questão, né? Quantos divisores existem em um número? Então, tudo que a gente fez até agora é também para chegar nessa questão. E, inclusive, tem questões objetivas de vestibular, depois quando vocês forem fazer os exercícios, vocês vão ver que a questão pergunta exatamente isso, né? Quantos tem os divisores número tal? Para descobrir isso, tem uma fórmula que ela é bem famosa, bem fácil até de você poder decorar, que é essa, né? Para encontrar o número de divisores que um número tem, você precisa fazer o expoente, que você vai ter da primeira base, somar 1, e multiplicar pelo expoente da outra base e somar 1. Se você tiver mais bases, você vai fazer só mais. Você vai colocar aqui multiplicado por mais um expoente, somado com 1, e assim vai. Por acaso vocês não entenderam? Vamos fazer um exemplo aqui, mas vocês vão ver que é bem fácil, bem tranquilo. Tá bom? Bom, por exemplo, quantos divisores possui o número 432? Essa seria uma pergunta complicada, né? Porque, quantos divisores existem? Eu não sei, pode ser que sejam vários. Como que a gente faz para achar objetivamente? Depois que vocês forem olhar a teoria, vocês vão ver que ele faz toda uma explicação, né, do porquê você pega o expoente, soma 1, multiplica. Eu não vou explicar aqui, porque como nossas aulas precisam ser mais rápidas e objetivas, e isso aqui não é um tópico que cai tanto assim no vestibular, né? Se ele perguntar, ele pergunta basicamente dessa fórmula aqui. Mas o mais importante mesmo é vocês saberem como que chega nos expoentes para vocês poderem somar 1 e multiplicar. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam fazer com o número é a decomposição. Então, como a gente já fez algumas vezes, vamos decompor o número 432. Bom, 432 é um número par, então a gente pode dividir por 2. Bom, como ele é um número muito grande, eu mesmo nem sei quanto que é a metade dele. Deve ser alguma coisa por volta de 200 e pouco, né? Então, o que eu faço? Divido ele aqui por 2 na mão mesmo. Então, a gente pode pegar o 4 por 2 dá 2, 0, desce o 3. Pode pôr 1 aqui, né, por 2. Sobra 1, desce o 2 e por 6. 6 vezes 2, 12. 0. Então, a divisão de 432 por 2 é 216. Então, você põe 216 aqui. Bom, 216 ainda é um número par. Então, você pode dividir ele por 2 de novo. Bom, agora eu vou ensinar um truque para vocês, tá? Que funciona bem, que você pode fazer a divisão de número par bem mais rápido. O que você pode fazer? Você pode pegar o primeiro número aqui. Então, é 2. 2 dividido por 2 é 1. E depois, você pode fazer como se fosse o 1 aqui, né? 116. Tá? Esse método, na verdade, eu não vou falar um pouco desse método, não, porque eu acho que ele é um pouco mais complexo. Como eu não consigo ver a cara de vocês, né? Eu não sei se vocês estão entendendo ou não. Então, às vezes pode ser que confunda. Vamos fazer a divisão normal. 216 dividido por 2. Então, a gente tem um 2 aqui. Opa, é 1. 2, 0. Desce 1. Bom, já que 1 não dá para dividir por 2, a gente põe um 0 aqui. Desce o 6. E aí sim, 16 dividido por 2 é 8. E aqui dá menos 16. Dá 0. Então, 108. Muito bem. Então, vocês podem até continuar na minha frente. 108 é também um número par, então você também pode dividir por 2. 108 dividido por 2 vai dar 54. 54 também é um número par, pode dividir por 2, que vai dar 27. Bom, 27 já não é um número par.
E onde que tem o 27? Bom, o 27 tem na tabuada do 3, por exemplo. Vocês estão vendo que as tabuadas que eu estou olhando sempre são dos números primos. Então é bom vocês saberem realmente de cor a tabuada, pelo menos, não de todos, né, mas com certeza do 2, do 3, do 5, do 7, etc. Tá? É bom saber toda a tabuada, tá, pessoal? Do 1 ao 9. Mas, do 1 ao 10, no caso, né? Mas... Bom, 27, a gente sabe que a gente pode dividir por 3, que, na verdade, é o maior, né? 27 dividido por 3 é 9. Aí 3, 3, 3 e 1. Muito bem. Então, o que a gente ficou aqui, ó? A gente ficou com a base 2, ó. 1, 2, 3, 4 elevado à quarta. E a gente ficou com a base 3 elevado a 3. Então, são esses expoentes que a fórmula pede para a gente pegar, somar 1 e multiplicar. Então, o número de divisores de 432 seria o 4 mais 1 vezes o 3 mais 1. Isso vai dar 4 mais 1, 5. 3 mais 1, 4. 5 vezes 4, 20. Ou seja, existem 20 números que podem ser divisíveis por 432. Vocês estão vendo que são muitos números. Quem são esses números? São, por exemplo, o próprio 432, o 1, sei lá, por exemplo, o 4. O 4 você também pode dividir por 432. Quem mais? Bom, não sei, tem vários outros ainda que você pode dividir por 432, que vão dar uma divisão exata. Na verdade, existem 20 números que fazem isso. Tá bom? Então, é basicamente isso que eu queria que vocês fixassem, né? A fórmula para achar o número de divisores de um número é o expoente mais 1 vezes o expoente mais 1. Se tivesse, por exemplo, sei lá, 5 e 5 aqui, aí você poderia falar que o 5 está ao quadrado. Então você também pegaria o expoente do 5, aí você ia, então aqui seria continuar, né? Você ia multiplicar por 2 mais 1. Aí ia fazer uma explicação de tudo isso. Certo? Bom, então é isso. Só quero fazer um exemplo com vocês. Quer dizer, fazer uma observação. E a gente continua. Bom, então, fazendo uma observação. Esse S mais parece um 5, né? Observação. Que é: caso os fatores sejam então, vou colocar um exemplo aqui, tá? Se eu tiver, por exemplo, 2 elevado a 20, vezes 3 elevado a 30, vezes 5 elevado a 4, vezes 7 elevado a 1. Então, quando você decompôs, você chegou em tudo isso aqui, ó. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar. Ó, eu quero saber, então, quantos divisores o número, aqui é um número muito grande, né, que nem importa pra gente, quantos divisores o número tananã, possui. Aí vai ser, então a gente pega o expoente, ó, 20 e soma 1, vezes, pega o outro expoente, 30, soma 1, pega um outro expoente, 4, soma 1, e pega o outro expoente, 1 e soma 1. E multiplicando, somando, né, e depois multiplicando tudo isso, você vai chegar no número de divisores desse número que é realmente gigante. Tudo bem? Era essa observação que eu queria fazer só para formalizar o que a gente comentou ali.
E é isso. Bom, como a gente está com 10 minutos de aula, eu vou só começar o outro tópico, que tem bastante relação com isso, e a gente já finaliza. Bom, esse próximo tópico, na verdade, ele é só uma derivação de tudo isso. Vocês vão ver que tem tudo a ver, que aí é exatamente entrando em mínimo múltiplo comum, ou mais conhecido como MMC. Ou seja, o que é o mínimo múltiplo comum de um número? Ele nada mais é do que os menores números possíveis para multiplicação. Multiplicação. Tá? Então é isso. O mínimo múltiplo comum, ele quer achar quais são os menores números possíveis para fazer a multiplicação desse número. Nada melhor do que fazendo um exemplo aqui. Então, por exemplo, quais são, então, eu quero saber o MMC de 4. Como encontro o MMC de 4? A gente faz a gente encontra quais são os números primos que podem ser multiplicados por ele. Então, no caso, a gente pode colocar 2, 2, 1. Ou seja, para achar o MMC, o que a gente faz? A gente faz a decomposição e com a decomposição a gente multiplica todo mundo que está dos números primos. Então, 2 vezes 2 é 4. Ou seja, o mínimo múltiplo comum de 4 é o próprio 4. Tudo bem? E isso, se vocês fizerem sempre para um número só, sempre vai dar ele mesmo. Por exemplo, o mínimo múltiplo comum de 10. Então, ó, eu posso dividir por 2, vai ficar 5. Divido por 5, vai dar 1. 2 vezes 5, 10. Então, sempre que vocês fizerem de um único número, o seu mínimo múltiplo comum sempre vai dar o próprio número. Por que a gente usa essa questão do mínimo múltiplo comum? Para achar, na verdade, o mínimo múltiplo comum de vários números. Então, o mais comum que vocês vão encontrar é vocês fazerem o mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números. Então, por exemplo, eu quero um MMC de 4 e 10. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer a decomposição, só que agora conjunta. A gente vai colocar 4,10. Agora, quando vocês forem dividir por um número primo aqui, vocês precisam dividir por alguma coisa que tenha que ser, ou tente ser, divisível pelo máximo de valores que você tenha do outro lado. Por exemplo, bom, todos os números aqui, o 4 e o 10, são pares. Então, se eu dividir por 2, eu vou poder fazer 4 dividido por 2 é 2, e 10 dividido por 2 é 5. Bom, agora eu tenho 2 e 5. Então, eu tenho que dividir por algum desses dois para poder continuar descendo. Se eu dividir por 2 de novo, bom, 2 por 2 é 1, mas o 5 não é divisível por 2. Então, eu deixo o 5 aqui. E agora, bom, 5 eu posso dividir pelo 5 mesmo. 1, e agora 5, 1. E aí eu multiplico todo mundo. 2 vezes 2, 4. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. Vezes 5, 20. Ou seja, o menor número que multiplica tanto o 4 quanto o 10 é o 20. Por quê? Vamos pensar nas tabuadas. Se você fizer a tabuada do 4, vai fazer 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 4, que é 16,
e 4 vezes 5, que é 20. Se você fizer a tabuada do 10, você vai fazer 10 vezes 1, que é 10, e 10 vezes 2, que é 20. Olha só, você chegou em um número que ele é múltiplo tanto de 4 quanto de 10. Se vocês notarem ainda mais, ó, a gente tem aqui ó, o 5 e o 2, que foram exatamente os valores que a gente chegou. Né? Tem aqui o 2 e o 5. E vocês estão vendo que o 20, então, ele é o menor número que na tabuada dos dois valores é múltiplo deles dois. Pode ser que lá na frente tenha outro número. Por exemplo, eu sei que o 40 vai ser. Porque 10 vezes 4 é 40 e 4 vezes 10 é 40. Então, 40 também é múltiplo deles dois. Mas ele não é o menor. O menor é o 20. Tudo bem? E o MMC é sempre assim. Tá? Essa técnica, usando a decomposição, vocês sempre podem utilizar dessa forma. Vocês colocam todos os números que vocês querem encontrar, vão fazendo a divisão. Muito provavelmente você vai chegar em algum caso assim, em que você não pode dividir todo mundo, aí você tem que escolher algum deles para dividir. Depois continua, depois multiplica todo mundo que está do outro lado, e essa multiplicação vai ser o mínimo múltiplo comum, tá? Vai ser o MMC. Bom, para fechar essa aula, vamos só fazer mais um exemplo de MMC, e aí na próxima aula a gente já passa para o MDC. O que na verdade vocês vão ver que também o MDC ele é bem parecido. A gente também vai fazer a decomposição. Só vai ter uma diferençazinha, bem simples, que vocês já vão entender. Mas, assim, de longe, o MMC é o que a gente mais usa na matemática. Então, segundo exemplo. Então, vamos tentar descobrir o MMC de 7, 9, 15 e 18. Então, o que vocês fazem? Colocam 7, 9, 15 e 18 e vamos lá. Bom, vocês estão vendo que está difícil encontrar algum número que seja igual para todo mundo. Então, o que eu faço? Eu escolho um deles. Por exemplo, o 18. Por quê? Porque é par. Se eu colocar o 2 aqui, eu vou poder dividir. O 7 dá para dividir por 2? Não. Então continua 7. O 9 dá? Não. Então continua. O 15 dá? Não. 18 dá. 18 por 2 é 9. Como eu tenho dois 9 aqui, eu posso fazer por 3, né, a divisão. E é até bom porque o 15 também é divisível por 3. Bom, o 7 não dá para dividir por 3, o 9 dá, vai ficar 3. O 15 também dá, vai ficar 5. E o 9 também dá, vai dar 3. Bom, como tem 1, 2, 3, eu vou dividir de novo por 3. Vai ficar 7, 1, 5, 1. Bom, agora eu só tenho 5 e 7. Como nenhum deles tem algo em comum, então tem que fazer por cada um, né? Então primeiro por 7, 5 não é divisível, e depois por 5. Aí o 5 é divisível por 5, dá 1. E para achar o MMC, né, para achar o MMC, eu multiplico todo mundo. Eu faço 2 vezes 3, 2 vezes 3, 7 vezes 5 vezes. Né? Eu faço 2 vezes 3, vezes 3, vezes 7, vezes 5. Fazendo aqui rapidinho, ó, a gente vai ficar 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18, vezes 5, vezes 7. Aí é só multiplicar aqui, não tem muito segredo, tá, pessoal? Vamos fazer aqui rapidinho, ó, por exemplo, 18 vezes 7. Tanto faz a ordem, né? A gente pode multiplicar aqui. Então vai ficar 56. 7 vezes 1, 7. Mais 5, 12. Então vai ficar 126 vezes 5. Vezes 5. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 2, 6. Mais 3,
9. 5 vezes 1, 5. Então, tudo isso aqui vai dar 590. Então, olha que coisa louca. O mínimo múltiplo comum de 7, 9, 15, 18 é 590. Quer dizer, se vocês fizerem a tabuada inteira do 7, não só até o 10, mas vai fazendo, vocês vão chegar em 590. Você consegue até descobrir por qual valor que é. Só você fazer 590 dividido por 7. Então, por exemplo, 59. Dá para dividir 59 por 7? Bom, não uma divisão exata, né? Por quê? Porque a gente tem 7 vezes 7, que é 49. 7 vezes 8, que é 56. Aí, se você for por 7 vezes 9, vai para 63. Aí passa, né? Então, o maior aqui é 8. 8 vezes 3, 56. 56 menos 59 menos 56 dá 3, 30. E aí, por 30, você tem... Opa, peraí que acho que tem uma coisa errada aqui. Será que eu errei aqui na multiplicação? Deixa eu dar uma olhada aqui. Como eu fiz com pressa. Na verdade, dá 630 a multiplicação. Ó, eu errei aqui. Na verdade, eu errei aqui, né? Multiplicando por 5. Eu acho que eu fiz muito rápido. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 2... 5 vezes 2 é 10. Acho que eu falei que era 6, né? 5 vezes 2, 10. Mais 3, 13. Mais 3, 13. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. 630. Agora sim. Então, vamos dividir por 7. Bom, 63 então é exato, né? A gente colocar 9, vai ficar 63, 0. E desce o 0 aqui, põe o 0 aqui. Ou seja, 7 vezes 90 vai dar 63. Vocês podem fazer a mesma coisa para os outros números. 630 dividido por 9, dividido por 15, dividido por 18, e vocês vão ver qual o valor que você precisa multiplicar para chegar a 630. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Essa aula foi um pouquinho mais longa, mas eu acho que foi bacana que a gente pegou um gancho só. Na próxima aula a gente começa falando sobre MDC, e eu acredito que a gente consiga terminar com mais 2 aulas, talvez. A gente vai vendo aí, bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Fiquem bem, bons estudos. Tudo de bom para vocês, muita saúde, paz. A gente se vê em breve. Até mais, abraço. Tchau, tchau.